A Fera de Macabu, o maior absurdo da literatura jurídica brasileira. O trabalho apresentado é um projeto audiovisual desenvolvido através da Lei Complementar número 195/2022, a Lei Paulo Gustavo. Eu sou Ricardo de Paula, desenhista, ilustrador, artista pintor e historiador. Sou responsável pela elaboração e execução deste trabalho. O trabalho aborda não só sobre o tema do castigo definitivo e irrevogável da pena de morte, onde em toda história, como no caso em pauta, existem relatos de vários inocentes vítimas da pena capital. O que chama atenção também é pelo perigo de uma mentira disseminada, que, independente de sua época, sempre causaram danos terríveis à sociedade. A maneira cruel e perversa de espalhar mentiras sempre existiu em toda a história dentro de seus recursos, de acordo com cada época. A diferença é que nos dias atuais, a mentira disseminada ganhou a alcunha de fake news, e com os recursos cibernéticos, a informação instantânea se espalha com muito mais eficiência, expondo inocentes ao flagelo e à humilhação, acabando de vez com sua reputação. E o pior, enquanto uma mentira se gasta apenas alguns segundos para sua criação maléfica, uma verdade para se defender, desmentir e se justificar leva um tempo bem mais longo. Por isso, uma mentira se torna muito mais eficiente em seu plano obscuro e avassalador de intuir o ódio na massa e destruir a reputação de um inocente. O vídeo relata a história de Manuel da Mota Coqueiro, que foi julgado e condenado sem provas por meio da convicção de um juiz parcial, apoiado pela imprensa e impulsionado pela massa, que humilhou e levou para a forca o inocente. Escravizados, presos e forçados a depor contra o seu senhor em troca de suas liberdades, julgamento em segunda instância em 68 dias, a defesa brilhante dos advogados do réu e a falta de provas. É assustador como o sistema de condenação do judiciário, quando corrompido, e o comportamento humano se manteve estagnado no tempo. As coincidências com os dias atuais impressionam pela relatividade das injustiças e barbárie do passado esquecida na história. A memória e a história não tem que ser só preservada, é preciso ser também ativada para que os erros não se repitam. Dizia Abraham Lincoln, abro aspas, as cordas místicas da memória reviverão ao serem tocadas, tão certo como serão pelos anjos de nossa natureza. Fecho aspas. Para desenvolver este trabalho, utilizei como fonte o livro do jornalista Carlos March, A Fera de Macabu, o maior erro da justiça brasileira, de 1998, da editora Best Bolso, e também do texto de 31 de agosto de 2020, do site Jus Brasil, publicado por Mário Lincoln, que utilizou como fonte o artigo de Diego Augusto Bayer e Bel Aquino. Manuel da Mota nasceu na fazenda Coqueiro, município de Campos dos Goitacazes, em fevereiro de 1799, embora sua certidão de nascimento conste como 17 de agosto de 1802. Este era filho de Manuel José da Mota, administrador da fazenda, e Ana Francisca do Nascimento. Fato comum à época, teve seu nome acrescentado Coqueiro em virtude de ter nascido na fazenda Coqueiro. Com seus dois irmãos, Antônio Francisco e Ana Francisca, passou toda a sua infância na fazenda administrada pelo pai. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de mencionar anteriormente. Coqueiro nasceu com um nervos pigmentado na face, aquela marca de nascença. Algo que futuramente lhe denunciaria em sua fuga. Bom, vamos lá. É um dia do ano de 1819, seu amigo e primo Julião Batista Coqueiro, filho de seu padrinho Manuel Batista Pereira, apresentou-lhe sua noiva, uma belíssima moça chamada Joaquina Maria de Jesus. Como estudaria no Rio de Janeiro, Julião pediu ao primo que olhasse por sua noiva. E Coqueiro assim o fez, mas de tanto concentrar todos os seus olhares em Joaquina, se apaixonou por ela e a desposou em 7 de fevereiro de 1820. Então Julião, profundamente humilhado, jurou-lhe vingança eterna, o que o levou a persegui-lo de todas as maneiras, abusando do prestígio de sua família, manipulando forças políticas de seu irmão José Bernardino Batista Pereira de Almeida, que foi ministro da Fazenda de Dom Pedro I, e aproveitando-se de suas ligações familiares com o Visconde de Maranguape, para apressar dentro do próprio Palácio Imperial a execução de Coqueiro anos mais tarde. Pois é, gente, o sentimento de Julião não foi só pela traição do primo. Uma análise comportamental da sociedade da época
que, diga-se de passagem, não se distancia muito ou nada da sociedade atual, seu ego ficou profundamente ferido. Acredito, mas pelo fato de Julião ser de uma casta mais abastada de caráter hereditário, até com ligações e influências diretas na corte de Dom Pedro II. Enquanto Coqueiro, embora parente considerado rico, era apenas o filho do caseiro. Julião foi soberbo, tratou o primo pobre de forma subalterna. Nunca passou pela sua cabeça que sua noiva trocaria um burguês cheio de riquezas e dotes por um subordinado. Lógico que Julião não deixaria barato. Para Coqueiro, o casamento com Joaquina só lhe trouxe tragédia. Rendeu inimizade com seu primo, que lhe custaria a vida, não lhe trouxe dote algum e, por fim, não desfrutou do amor de Joaquina por muito tempo, pois em 14 de março de 1823, devido a uma grave infecção pulmonar, esta morreu quase que instantaneamente. Logo após a morte de Joaquina, Coqueiro, começando por uma herança recebida de um tio-avô, foi adquirindo outras fortunas, ampliadas ainda mais após casar no fim de 1832 com a prima de seus primos, Úrsula Maria das Virgens Cabral. Ganhou notoriedade na região e, após 9 anos de casamento, acumulou 5 boas fazendas e bons plantéis de escravizados. O casal sempre tivera cuidado com os escravizados que possuíam para não perdê-lo com doença e nem mesmo os castigavam com severidade por qualquer razão, prática comum dos grandes senhores rurais. Além de comprar o escravizado, o seu dono também precisava mantê-lo minimamente saudável e apto para trabalhar. Precisava alimentá-lo, precisava da moradia e até segurança, pois este era um bem muito caro para ser perdido. De acordo com o site Jus Brasil, entre 1856 e 1862, um conto de réis, que a gente lê hoje 1 milhão, ou seja, 1 milhão de réis, comprava um escravo. Em 1860, um conto de réis, 1 milhão de réis, comprava 1 quilo de ouro. Em 1847, com a crise no tráfico negreiro e a pressão da Inglaterra para encerrar essa prática mercantil, o Império passou a substituir a mão de obra escravizada pela utilização de colonos livres, prática comum na Europa. Coqueiro foi um dos primeiros a aderir a essa experiência, e por intermédio de seu vizinho amigo, José Pedro Gomes de Moura, conheceu Francisco Benedito da Silva, casado e com 6 filhos, um colono trabalhador, mas que tinha histórico de embriaguez e de arrumar confusão com a escravaria. Dentre os escravos de Coqueiro na fazenda Bananal, sobressaía a liderança da negra Cabinda Balbina, casada com Fidelis, o feitor da fazenda, e que tinha relações amorosas secretas com Manuel João de Souza Moço, um negro liberto agregado da fazenda e casado com a escrava Carolina, sobrinha de Balbina. Quando o colono Francisco Benedito chegou, havia receio de que maltrataria os escravizados. Ao descobrir os encantos que eram as filhas de Francisco Benedito, Coqueiro se apaixona por uma delas, Francisca, tendo passado aí com mais frequência a fazenda. Certo dia, Francisco pediu para construir uma choupana, o que foi autorizado por Coqueiro. Porém, este descobriu que Francisco havia construído a choupana fora do local onde havia combinado, o que fez com que se desentendesse. Em abril de 1852, em uma visita de Coqueiro à fazenda Bananal, este embrenhou-se em um encontro mais demorado com Francisca, ficando quase 2 dias inteiros sem que ninguém os visse, o que resultou na gravidez da moçoila. Por isso, Coqueiro tentou sem sucesso mandar Francisco Benedito embora de todas as maneiras. Certo dia, Coqueiro foi surpreendido por sua esposa, que disse saber da relação dele com Francisca e da gravidez. Coqueiro então marcou encontro com Francisca, mas, quando estava indo ao local, foi espancado brutalmente por 2 homens que o esperavam escondido. Para se proteger, Coqueiro passou a andar acompanhado por um homem baixo, forte, pardo e analfabeto, chamado Florentino da Silva, o Flor, a partir do início de 1852. Em uma das indisposições criadas entre eles, Francisco Benedito desembalou e jogou no rio cargas de madeiras que seriam vendidas a comerciantes por Coqueiro. Então, Fidelis, o feitor da fazenda, organizou um grupo de escravizados sem conhecimento de Coqueiro para punir Francisco Benedito. Mas chegando em sua residência, foram afugentados pela família que estava municiada de espingardas, foices e paus. Não tardava a chegar uma resposta. No dia 11 de setembro, Coqueiro chegou na fazenda Bananal por volta das 23 horas em uma canoa remada pelos negros Peregrino, Sabino, Tomás, Catarina e seu capanga, Flor. Todavia, em razão das fortes chuvas,
foi para casa encontrando um grupo de amigos, com os quais ficou durante toda a noite, inclusive com eles dormindo em sua residência em razão das fortes chuvas. Naquela noite, enquanto comiam e bebiam, a 1.300 metros dali, uma família inteira deixaria de existir por meio de uma ação cruel e covardia sem limites, da forma mais perversa e demoníaca que se possa imaginar. A narrativa dos fatos estão minuciosamente expostas por Marsh, 1998, na página 119, parágrafo 2 de sua obra A Fera de Macabu. Segundo consta, haviam no mínimo 6 e no máximo 8 homens ligados à fazenda Bananal que invadiram a casa de Francisco Benedito e ceifaram a vida de tudo que se movia de forma indiscriminada e feroz, utilizando facões, foices e paus. A maldade chegou a ponto de não pouparem nem a vida das crianças. Não perceberam que as duas filhas de Francisco haviam fugido pela janela. Ao deixar a casa, um clarão de raio revelou uma das filhas que havia fugido e estava na árvore. Era Maria, qual foi agarrada pelos homens e teve o mesmo destino da família, da mesma forma terrivelmente satânica e covarde. Francisca, mais acima, tremendo de medo e frio, viu sua irmã ter o mesmo destino brutal do resto da família. Os homens amontoaram os corpos em um cômodo da casa e atearam fogo. Tão logo saíram para o mato, a chuva caiu mais forte, apagando o fogo, deixando a cena do crime quase que intocada. Após ter certeza que não havia mais ninguém ali, Francisco desceu da árvore e correu sentido contrário à fazenda Bananal. Vagou solitária até ser encontrada na tarde seguinte, sendo levada até a fazenda de André Ferreira dos Santos, outro inimigo mortal de Coqueiro, onde em estado de choque e traumatizada não conseguiu falar nada. Quando viu Francisca chegar em estado de choque, André já sabia o que tinha acontecido e sequer esperou pelo subdelegado Oliveira, que era a autoridade máxima da região. Mandou um ofício ao delegado de Macaé, formalizando a denúncia de crime coletivo, acusando o Coqueiro. Apenas na terça-feira, dia 14 de setembro, ou seja, 2 dias depois da tragédia, os escravizados, após notarem uma revoada de urubus em torno onde ficava a palhoça de Francisco Benedito, perceberam que havia ocorrido uma chacina, qual foram imediatamente contar para Coqueiro que, em pânico por saber que seria o acusado pelo crime, convocou todos os escravizados para arrancar deles uma confissão. O pajem, Carlos, admitiu que estava entre os assassinos. Coqueiro avançou sobre ele e o puniu severamente. Diante disso, nenhum outro escravizado admitiu ter participado. A partir daí começou o calvário de Manuel da Mota Coqueiro. Os inimigos levaram a caixa com todas as peças de roupas dos mortos, rasgadas e ensanguentadas. Com medo da sequência dos fatos, Coqueiro, após uma conversa com Úrsula, decidiu fugir, mesmo contra a opinião desta e de seu filho, que o avisaram que pareceria estar assumindo o crime. Após forte apelo dos jornais, que cumpriram um papel fundamental no pré-julgamento de Coqueiro e ampla divulgação do caso. De acordo com Marsh, 1998, página 136, abro aspas. Mais de um mês depois, um Quixote sem glória e alquebrado chegou às margens do rio Itabapuana, perto da localidade de Carangola, então segundo distrito de Campos dos Goitacazes, no extremo norte da província, e pediu dormida na fazenda de Francisco José Diniz, inspetor de quarteirão do lugar. Desde o início da fuga, Coqueiro encobriu o rosto com um lenço toda vez que encontrava uma pessoa. A quem lhe indagava razão, dizia que era asmático e evitava respirar a poeira dos matos. Era, no entanto, um ardil para esconder a metade inferior do rosto, marcada pelo nervos pigmentado, sinal que o identificava facilmente. Coqueiro ignorava a dimensão policial e política que sua perseguição ganhara. Articulações na capital do Império estimulavam o maior interesse do chefe de polícia provincial pelo caso. E o homem não tangenciou. Instituiu uma recompensa de 2 contos de réis para quem desse uma informação privilegiada sobre o paradeiro do fugitivo, o preço de um hectare de terra. Nunca se descobriu de onde provinha o fundo financiador de tal prêmio, mas não era difícil imaginar.
O aviso que comunicava a recompensa, distribuída larga em todo o norte da província do Rio de Janeiro, era datado de 18 de outubro e assinado pelo delegado de Campos dos Goytacazes. O delegado da Barbosa também expediu um ofício circular a todas as autoridades da região, recomendando aplicar toda a argúcia e atenção ao caso. Diniz biscoitou a recompensa de 2 contos de réis, quando o entregou ao subdelegado de Varriçai, Francisco de Lanes Dantas Brandão, que o mandou para Campos dos Goytacazes, montado num jumento com as pernas amarradas por baixo da barriga da montaria e as mãos algemadas. Foi acompanhado por uma escolta de 5 homens armados. Nos pernoites, a cabine de Campos dos Goytacazes era amarrado ao tronco das fazendas. Fecho aspas. No dia 2 de novembro, o jornal O Diário do Rio de Janeiro reproduzia a cena da chegada de Coqueiro a Campos dos Goytacazes, surgindo a partir daí dessa publicação o apelido de A Fera de Macabu. Para os inimigos de Coqueiro, era importante manter a imprensa acesa para atrair a atenção de Dom Pedro II, pois sabiam que o imperador se impressionava com o que era vinculado aos jornais. Só para lembrar que nessa época, em 1852, Dom Pedro II estava com 27 anos. Coqueiro foi colocado na cela mais segura da cadeia pública de Campos dos Goytacazes, com um sentinela à porta em tempo integral. De madrugada, sua esposa Úrsula, acompanhada pelo filho André, conseguiram visitar o marido. Ela chorou muito e saiu uma parada. Mais tarde, um amigo da família tentou lhe entregar um pequeno vidro de veneno, mas Coqueiro recusou o suicídio, esperando provar sua inocência. Para chamar a atenção da mídia e do povo, os inimigos de Coqueiro, que comandavam as investigações, começaram a prender um a um dos escravizados e os aterrorizavam, para que os prestassem depoimento assustados e manipulados. Diziam ainda que se desse depoimento que incriminasse Coqueiro, deixariam de ser escravos. Após o depoimento de uma das testemunhas, chamada Bento Pereira da Silva, foram presos Flor e um capanga conhecido como Faustino, acusados de serem os executores a mando de Coqueiro. O que ficou claramente demonstrado é que o interesse em incriminar Coqueiro e a intenção de levar à forca era tanta que a polícia não checou diversas informações importantes, como a presença de visitantes na casa de Coqueiro na noite do crime, álibi que poderia ter inocentado. Nenhum dos visitantes foi convocado para depor. Pressionado pela opinião pública, Pacheco denunciou rapidamente os réus Manuel da Mota Coqueiro como mandante, Florentino da Silva, Faustino Pereira da Silva, o feitor Fidelis e os escravizados Domingos, Alexandre, Peregrino, Sabino, Guilherme e o menor Carlos como executores. O trâmite foi veloz. O crime ocorreu em 11 de setembro de 1852. Os últimos acusados foram presos em outubro. Os interrogatórios terminaram em novembro. O sumário de culpa foi concluído em 29 de dezembro. Em janeiro de 1853, o processo foi a apreciação do promotor para oferecer a denúncia. No dia 7 de janeiro, o juiz expediu convocações e precatório para o primeiro julgamento, marcado para 17 de janeiro. O líbero promotor Paulino Ferreira de Amorim mudou completamente o rumo da acusação. Dos 10 acusados, sem nenhuma razão objetiva, ele acusou somente 4 pessoas, sendo estas Coqueiro, Faustino, Domingos e Flor. O promotor os denunciou por infringência ao artigo 192 do Código Criminal Imperial, reconhecendo homicídios em grau máximo, com vários agravantes, qual a pena máxima era a morte na forca. O primeiro julgamento foi marcado com grandes espetáculos teatrais. O advogado Luiz José Pereira da Fonseca se esforçou ao máximo para reunir provas, testemunhos ou indícios no curto espaço de tempo que teve até o dia do julgamento. Este pedia mais prazo, argumentando o cessamento de ampla defesa, mas nada parecia mais importante para as autoridades e para o juiz do que condenar os acusados, puni-los exemplarmente, fossem culpados ou não. Chegaram pessoas de todos os lados, de navio, a cavalo, de carroça ou remando em canoas. As pessoas não entendiam o porquê do julgamento se a mídia já havia condenado
e a população confirmado o veredito. Na acusação, atuaria o promotor José Peixoto Ipiranga dos Guaranis. Como advogado dativo de Domingos, o juiz escalou o mesmo defensor de Flor e Faustino, o Dr. Luiz José de Souza. Na véspera do julgamento, as roupas das vítimas ensanguentadas, apesar de serem peças do processo, aparecem penduradas em postes nas principais ruas, junto a cartazes que incitavam a população contra os acusados. Nos dias antecedentes ao julgamento, o juiz Almeida Couto disse a pessoas próximas que estava tão convencido da culpabilidade de Coqueiro que nem escutaria o processo a fundo, já antecipando que seria parcial. Os jurados só saíram da sala secreta às 2 horas da manhã do dia 19. O presidente do corpo de jurados, Manuel dos Passos Silva Brasiliense, comunicou ao juiz que o conselho considerava Manuel da Mota Coqueiro culpado como mandante das mortes de Francisco Benedito da Silva e sua família, e os 3 acusados culpados pela execução do crime. Os jurados concordaram sempre por unanimidade, com quase todas as agravantes listadas pelo promotor, condenando os acusados à pena máxima, a morte na forca. Quando o juiz emitiu a sentença no dia 19 de janeiro, foi intensamente aplaudido dentro e fora do fórum, com foguetes estourando para saudar a condenação. Os advogados recorreram, mas Coqueiro, desapontado com o desempenho de seu advogado, dispensou seus serviços. O presidente da província julgou procedente o recurso para que fosse efetuado um novo júri, para não haver dúvida quanto à condenação à morte à forca. O juiz Almeida Couto agiu com imensa alegria e marcou um novo julgamento para o dia 28 de março de 1853, apenas 68 dias após terminado o primeiro julgamento. Assim, no dia 28 de março de 1853, às 10 horas da manhã, iniciou o segundo julgamento de Manuel da Mota Coqueiro. O advogado Tinoco fez uma defesa brilhante, argumentando a falta de provas materiais e a fragilidade dos depoimentos, sustentando em suposição de escravizados. Acusou os escravizados de terem executado a morte para acusarem seu senhor e conseguirem a liberdade da escravidão. Mas por mais que se esforçasse, não conseguiu sensibilizar o júri, qual já estava decidido pela condenação. As decisões do segundo júri também foram as mesmas do primeiro julgamento. Dessa forma, estava decidido. Coqueiro foi condenado à morte na forca. Todavia, alguns meses depois do segundo julgamento, quando os ânimos começaram a esfriar, as críticas à forma e ao resultado dos julgamentos timidamente surgiram, crescendo as pessoas que achavam que o caso de Coqueiro merecia uma revisão. Após o segundo julgamento, a defesa de Coqueiro entrou com diversos recursos, sendo recurso de revista negado em 12 de maio de 1854 por 17 ministros. No dia 20 de junho de 1854, foram julgados improcedentes também os recursos de Flor, Faustino e Domingos. Em 17 de setembro de 1854, fora negado por completo o último recurso de Coqueiro. Restavam a ele somente a petição de graça. A defesa de Coqueiro nem havia esperado a decisão do último recurso e já havia protocolado a petição implorando a graça imperial, que seria sua última cartada. Havia 2 anos que o terrível crime esperava para ser punido. A graça foi rejeitada por unanimidade na sessão de Justiça do Conselho de Estado, e o parecer foi enviado ao imperador com o seguinte conselho: o réu Manuel da Mota Coqueiro não merecerá a imperial clemência. Tratava-se apenas de questão de tempo, pois era impensável que Dom Pedro II rejeitasse a decisão do Conselho de Estado. E foi o que aconteceu, negando a Coqueiro a graça imperial. Então o ministro dos Negócios da Justiça, José Tomás Nabuco Araújo, mandou cumprir a sentença. No dia 1º de março de 1855, trabalhadores foram enviados para construir a forca onde Coqueiro seria morto, o que já atraiu a multidão. Na manhã de 3 de março, quando a forca ficou pronta em Macaé, Coqueiro foi tirado de uma cela na casa de correção e entregue a uma tropa de 52 homens do Corpo Municipal Permanente do Rio de Janeiro. Considerando que o Corpo Permanente tinha 419 homens em 1850,
estima-se que 12,5% de todo efetivo foi designado para acompanhar um único preso. Coqueiro pediu para falar com o padre, que chegou às 17 horas. Padre Freitas era treinado para casos de condenados para a morte e foi tomar a confissão e dar consolo ao condenado, que falou sem parar durante um bom tempo, sem ser interrompido. À medida que o coqueiro falava, a testa do padre franzia pouco a pouco, ficando assustado com o que ouvia. Quando a confissão terminou, o padre levantou-se tenso, despediu-se de coqueiro e seguiu para fora da cadeia com expressão perturbada e atormentada. Acreditava ainda que o padre Freitas pudesse postergar os votos sagrados da igreja e usar sua confissão para arrancar a absolvição. Mas não aconteceu. Desta forma, às 4h30 da madrugada do dia da execução, Coqueiro concentrou-se para fazer o que antes havia negado. Pegou um pequeno caco de vidro que achou na cela e fez vários cortes no pulso esquerdo. No entanto, um gemido de dor e o barulho das correntes alertaram o carcereiro, que chamou a guarda aos gritos e controlou o sangue que jorrava. Terminava ali a última esperança de Coqueiro para morrer com o mínimo de honra. Chegou então o dia 6 de março de 1855, uma terça-feira nublada de outono. Coqueiro foi vestido com a bata branca, sem bolso, traje obrigatório dos enforcados. Prenderam seus braços com um grosso bracelete de ferro. Os milicianos abriram o caminho até a forca. O carrasco se adiantou, braços cruzados sobre o peito musculoso, vestido com calça e camisetas negras sem manga, com largo capuz pontiagudo. Ao chegar no pé da forca, tocou-se o clarim pela última vez e o porteiro leu a sentença. Ao sinal do juiz Lime Castro, o carrasco pegou o coqueiro pelo braço e o dirigiu até a forca. Eram 14 horas pontualmente, e o escrivão perguntou qual a última vontade de Coqueiro. Conforme estudo de March, 1998, página 256, Coqueiro, com a voz trêmula, gritou o mais alto que pôde para que o maior número de pessoas o ouvisse. Eu sou inocente. Minha maldição é que esta cidade vai pagar por 100 anos de atraso pelo que me faz. Coqueiro subiu os 13 degraus que o levavam à morte. O carrasco colocou o laço em seu pescoço quando sentiu a abertura do alçapão. O corpo projetou-se no espaço vazio e ficou balançando, mas o pescoço não quebrou. Percebendo isso, o carrasco pendurou-se na trave superior e, com os 2 pés nos ombros de Coqueiro, começou a pular macabramente, até que se ouviu um enorme estalo que atravessou a multidão. A coluna vertebral havia rompido. Só então as pessoas conseguiram perceber o problema da irreversibilidade da pena de morte. Se Coqueiro fosse inocente, nada lhe traria vida novamente. Alguns relatos posteriores demonstram sérios indícios de culpabilidade de Úrsula das Virgens, e não de Manuel da Mota Coqueiro. Nos estudos verificou-se que esta enlouqueceu aos 31 meses que se passaram entre os assassinatos e o enforcamento de seu marido. Primeiro ela não conseguia dormir. Depois passava os dias e noites delirando monólogos desconexos com confissões alegóricas. Chegou a relatar algumas vezes que chamou Fidelis à fazenda Carrapato e o ordenou que matassem toda a família Silva, que não era para deixar pedra sobre pedra, extinguir todo aquele sangue maldito e depois botar fogo em tudo. Coqueiro então soube a verdadeira mandante do crime e decidiu nunca revelar seu nome para não trocar de lugar com ela no caminho da forca. As únicas pessoas que muito provavelmente souberam dessa situação foram o padre Freitas e os filhos de Úrsula. Por volta de 1856, boatos de que Coqueiro era inocente chegaram aos ouvidos do imperador Dom Pedro II, sentindo este o peso da culpa por terem deferido aquela petição de graça, podendo ter condenado um inocente. A partir deste momento, Dom Pedro decretou que a ordem agora era executar somente os assassinos brutais, e depois instituiu que todos os homens livres e condenados à morte teriam sua pena convertida em prisão ou galés. Mais um tempo e a graça imperial passou a ser dada a libertos e até escravizados. O governo imperial dava mostra de que pretendia extinguir a pena de morte, e assim foi acontecendo. Como curiosidade, existe um suposto registro do carrasco responsável pela execução de Coqueiro na forca. Seu nome era Fortunato.
Esta foto foi tirada pouco antes de sua morte, aos 73 anos, na cadeia de Ouro Preto, em 1884, onde hoje é o Museu da Inconfidência. Autor de 87 execuções em 25 cidades mineiras e 2 no estado do Rio, existe uma história curiosa em torno dele. Nascido em Lavras, no sul de Minas, cresceu sob os cuidados de sua senhora, Dona Custódia, viúva do fazendeiro João Paiva. Segundo relatos, Fortunato era viciado em jogos e bebidas. Quando, em 1833, aos 22 anos, ao ser repreendido por sua senhora, ele a executou com uma paulada na fonte. Foi logo condenado à forca. Só que o carrasco que faria o serviço havia falecido, e foi proposto a ele então que, ao invés de ir para a forca, trocaria sua pena por prisão perpétua e assumiria o posto da profissão maldita, que ele prontamente aceitou. Muitas das vezes, por ironia, ele dividia a cela com o condenado, até que, numa ocasião, ele foi atacado com golpes de navalha por um desses, que quase lhe custou a vida. A partir daí, passaram então a evitar esses procedimentos. Em carta deixada à sua filha, princesa regente Isabel, durante sua viagem à Europa, D. Pedro II, março 1998, página 293, disse: "Sou contrário à pena de morte. Executa-se ainda porque o poder moderador não tem o direito de anular o artigo do Código Criminal que estabelece tal pena, comutando-a sempre." Mas somente com a República, a pena de morte foi extinta no Brasil, no dia 20 de setembro de 1890, depois de existir por 390 anos, por meio de um decreto republicano, sendo que 5 meses depois, a primeira Constituição republicana confirmaria a decisão. Como podemos ver, no Brasil, a pena capital já está extinta há 134 anos. Mas é fácil observar que todos os inocentes condenados à morte, mesmo em países que ainda vigoram a lei, foram, na maioria das vezes, vítimas de mentiras disseminadas amplamente divulgadas. No Brasil prolifera o argumento de liberdade de expressão, para se dar o direito de naturalizar a mentira. A mentira, dentro de seu ódio e arrogância, procura atingir de forma desonesta tudo aquilo que vai contra o que prega, usando de todos os seus recursos para que seu alvo seja destruído por meio de humilhação, flagelo e culpa. Hoje a mentira não condena o brasileiro à morte. O que morre é a reputação da pessoa alvo dos ataques, onde também toda a família e o meio que vive são ferozmente atingidos, fazendo com que mulher, filhos, bem como outras pessoas próximas, também sejam vítimas dos ataques imprudentes carregados de ódio. Um trecho do artigo do professor José Eduardo Campos, da Faculdade de Direito da USP, publicado em 13 de junho de 2023, sobre o título de Fake News e Liberdade de Expressão para o jornal da dita universidade, diz o seguinte, abro aspas: "Por fim, a percepção de que uma parte significativa das informações consumidas pela população é enganosa, foi naturalizada, ou seja, tida como um novo normal. Mentiras, informações falsas, afirmações ambivalentes e expressões com justa posição de sentido vão se sucedendo umas das outras em enorme velocidade e numa relação de causa e efeito, convertendo-se em narrativas verossímeis. O resultado é, por um lado, a crescente perda de credibilidade do que é publicado, e por outro, o aumento do número de analistas simbólicos e pensadores midiáticos que decifram ou traduzem os fatos para os leigos. É por esse motivo que a vida política se transformou numa espécie de mercado onde cidadãos comuns pensam com base no que lhes é dito por quem controla a produção de sentido, percepção e expressão do mundo social. Como a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia, tentar regular as redes sociais para combater as desinformações advindas de fake news, como pretende o PL 2630 de 2020, sempre envolve riscos. Ele tenta conter o poderio econômico das grandes empresas de tecnologia e responsabilizar plataformas como Facebook, Google, Telegram e X para a disseminação de conteúdos criminosos. Fecho aspas. A liberdade de expressão é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Brasileira. A gente entende que a liberdade de expressão
por ser cláusula pétrea e estar ali como um direito fundamental, é respaldada por todo o arcabouço jurídico legal no Brasil. E ela precisa ser defendida e promovida a todo e a qualquer momento. Há que se entender e defender que a liberdade de expressão é plena, tem todo esse espaço consolidado na Constituição de 1988. Mas ela não permite tudo. A liberdade de expressão não pode ser usada como escudo de proteção para práticas de crimes, como intolerância, racismo, ações preconceituosas, discriminação de gênero, injúria, calúnia, difamação ou qualquer outro tipo de crime. A filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais influentes do século XX, que viveu entre 1906 a 1975, disse o seguinte, abro aspas, o problema com a mentira e o engodo é que só são eficientes se o mentiroso e o impostor têm uma clara ideia da verdade que estão tentando esconder. Fecho aspas. Hannah Arendt, A Mentira na Política. Bem, pessoal, agora que entendemos o quanto é danoso, terrível e perigoso uma mentira disseminada, independente de sua época, voltamos ao coqueiro. Muitos devem estar se perguntando a respeito da maldição. O que aconteceu com Macaé após a maldição que o condenado rogou da cidade viver 100 anos de atraso? Convenhamos de que era uma época onde a superstição era algo extremamente intenso. Bem que hoje ainda existe, mas de forma bem mais branda do que no passado. Marsh dissertou da seguinte forma, abro aspas, no momento da execução, ocorrido na cidade de Macaé, Coqueiro rogou uma maldição secular sobre a cidade que o enforcava. Ficaria 100 anos sem se desenvolver. Prevaleceu, a partir daí, o sentimento de dor coletiva que sucede toda execução. Macaé viveu 100 anos de torpor, de um consciente arrependimento coletivo. Não se desenvolvia por uma série de razões estruturais e conjunturais que acometiam todos os pequenos municípios então existentes no país. Mas os macaenses não pareciam ou não queriam entender assim. Para eles, todos os problemas coletivos ou individuais eram atribuídos à maldição. Todas as desgraças eram culpa da praga de coqueiro. Não extraordinária coincidência histórica, no justo momento em que a maldição vencia, em 1955, a recém-fundada Petrobras começava pesquisas que, 20 anos depois, revelaria as maiores reservas brasileiras de petróleo na chamada Bacia de Campos, que fica no mar, bem em frente a Macaé. Fecho aspas. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e, se gostaram, gostaria que se inscrevessem aí no canal Traços da Memória. Até uma próxima oportunidade. Tchau!